Por que frequentemente cultura é associada a um privilégio de poucos ou a uma prática elitista? Em 2013, a revista Carta Capital publicou um artigo intitulado A Imbecilização do Brasil. Nesse artigo, o jornalista Mino Carta pergunta onde estão as grandes obras, onde estão os grandes artistas. Em 2016, a revista Veja publicou um artigo intitulado É preciso acabar com as leis de incentivo à cultura. Sou contra até a lei de incentivo ao feijão. Nesse artigo, o jornalista Reinaldo Azevedo defende o fim da Lei Rouanet. Ele diz que se o mercado entende uma obra e quer uma obra, ele mesmo vai financiar. E se o mercado não entende, não há por que o Estado financiá-la. Por trás desses artigos, um mais pautado na questão ideológica, outro mais pautado na questão mercadológica, há um discurso da hierarquização da cultura e uma confusão de conceitos. Essas opiniões são superficiais e vêm de uma sociedade estratificada em classes que herdou seu conceito de cultura e, pior, seu modus operandi de uma aristocracia real que, se ainda existe, está em extinção. Eu faço cavaleiro. Levante, Sir Royal do bife. Levante, Duque das roupas. Levante, Duque quebradiço. Levante, Sir Short London. Levante, cavaleiro da abóbora. Levante, seu cavaleiro idiota. Sois muito bondoso, majestade. Mas da onde vem isso? A cultura foi associada há muito tempo a quem tinha tempo livre, a quem tinha ócio. Mas ócio não era o sentido negativo. Ócio era o tempo livre que a pessoa poderia desfrutar para filosofar, para se entreter com as artes lúdicas ou criar. Era o tempo de criação, o tempo de reflexão. Hoje se fala em ócio criativo. Antigamente não existia ócio criativo, era redundância. O ócio já era em si criativo, era um momento de criação e de reflexão. O ócio não tinha muitas vezes rebatimento no mundo prático. O exemplo mais óbvio disso é a arte da boa conversa. A arte da boa conversa é quando a corte tinha que esperar o rei e esperava durante horas e horas até o rei passar e não tinha o que fazer nesse período. Então eles tinham que ocupar o tempo conversando. E como usar esse tempo para não ser uma conversa enfadonha e sem graça? E era através da arte da boa conversa. Se eu tivesse um mundo vívido com relação às artes, com relação à cultura, a minha conversa seria interessante. A arte da boa conversa se proliferou nesse universo. Já o negócio é a negação do ócio. Nec é a partícula latina de negação. Nec mais ócio, negócio. O negócio era definido a partir do ócio. O teu tempo livre, o teu ócio, o teu tempo criativo é quem definia o negócio e não o contrário. Com a ascensão do capitalismo, o negócio é que passa a definir o tempo do ócio e não o contrário, como era antigamente. O negócio passa a ser business e o ócio passa a ser o tempo de lazer mínimo e escapista. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Não há nada de errado com o entretenimento escapista. O problema maior é o monopólio disso em nossas mentes. Um exemplo básico, programação de TV nos domingos. Errou! Eu estou casado há 20 anos e o máximo... No! God, please, no! No! Só quem tem tempo livre tem ócio e tem tempo para a cultura. As classes trabalhadoras não têm tempo livre, não têm ócio, então não têm tempo para a cultura. O máximo que elas terão é tempo para um entretenimento de domingo. Peraí, vamos pensar um pouco. Com a evolução da produção, com a evolução da indústria e com a evolução também das leis trabalhistas, tu tem uma redução da jornada de trabalho para 8 horas. Com a redução de jornada de trabalho para 8 horas, tu tem mais tempo livre em relação ao que tu tinha antes, de jornada de trabalho de 16, 12 horas, em que tu não tinha praticamente tempo livre nenhum. Com esse tempo livre, tu tem mais tempo para utilizar para o ócio, para a criatividade, para a produção intelectual. Em consequência disso, tu tem manifestações de periferia rigorosas que reforçam o sentido de identidade e que proliferam a diversidade cultural. As grandes obras nunca seriam feitas na periferia. A questão aqui é uma disputa muito maior do que se imagina. É comum associar a produção de grandes obras ao acúmulo de alguns privilegiados que defendem isso como manutenção do seu ego. É claro que do ponto de vista institucional há um recorte do que é cultura. As políticas culturais encaram a cultura como associação
as representações e ações lúdicas. Mas isso não significa que grandes obras não possam ser produzidas na periferia. Mas minha pergunta, grandes obras para quem? O que se tem aqui é o interesse da manutenção do poder. Se a cultura de periferia, se a cultura popular, se as culturas que estão fora desse centro de privilegiados não são consideradas culturas, se não são consideradas que elas têm poder de comunicação, se não são consideradas capazes de realizar grandes obras, então elas não têm possibilidade de requerer financiamento. E aí que está o X da questão. Einstein tem uma frase: a mente que se abre a uma grande ideia jamais volta ao seu tamanho normal. A produção cultural e as manifestações culturais ligadas às culturas populares e às culturas de periferia já demonstram que a sociedade compreende e legitima isso como manifestação e práticas culturais. As mentes se abriram e estamos num processo inevitável de rompimento com a hierarquização cultural. Se você conhece alguém que defende a elitização cultural por motivações egóicas, bom, deve ter excelentes terapeutas na sua cidade. Gostou do vídeo? Então não se esquece de curtir e compartilhar. E se inscreve no canal. Até semana que vem. Valeu!